Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, experiências de vida, educação e cidadania, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. Falando em educação e cidadania, o povo e o poder e se eu fosse presidente, vamos reunir essas 3 playlists para tratar de um assunto: investimento em ciência, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Já não é novidade para ninguém, não só no Brasil como no mundo inteiro, que o Brasil vive batendo recordes, ou seja, se colocando nas piores posições dos rankings internacionais quando a coisa é boa, e inversamente se colocando nas primeiras posições quando a coisa é ruim. Por exemplo, violência, corrupção e outras cositas más. Quando a coisa é boa, que é excelente, por exemplo, investimento em ciência e tecnologia, o Brasil vai de mal a pior. Entra governo e sai governo, vai de mal a pior. O investimento em ciência e tecnologia, por exemplo, da Alemanha, em 2019, foi de 3,09% do produto interno bruto. E o produto interno bruto da Alemanha é gigantesco. O do Brasil não chegou a 1%. Foi 0, alguma coisa. 0,60, 0,50. E com o governo atual caiu ainda mais. Ele teve redução em 2019, 2020 e agora em 2021 beirou o ridículo. O orçamento que já é pífio, que já era pífio, que já era minúsculo, que já era irrisório, que já era insignificante, foi reduzido em nada menos que 92% na semana passada, na semana retrasada, com o aval do Congresso. Pasmem, não basta o Poder Executivo fazer uma lambança atrás da outra, aí teve o aval do Congresso. Os deputados federais aprovaram uma proposta do governo de redução de 92%, ou seja, o orçamento que já era ridículo, 657 milhões, teve uma redução de 600 milhões, um corte de 600 milhões, caindo para 57 milhões. Até o ministro da Ciência e Tecnologia, aquele astronauta Marcos Pontes, saiu ele estava enclausurado, saiu do casulo, não sei onde ele estava, alguém já disse que ele tinha caído num buraco negro. Primeira vez que ele se manifestou em público para protestar contra o governo, se sentindo insultado, se sentindo aviltado. Ora, ele tem razão. Só que ele deveria ter feito isso lá nos primeiros cortes, no ano passado, no ano retrasado. Ele ficou quieto. Daí os caras disseram, já que tá, que vá, né? O cara não fala nada, vamos zerar os recursos em ciência e tecnologia. Se o próprio ministro da pasta não protesta, por que nós vamos dar importância para isso? Então, continuando o ranking internacional, a Alemanha, como eu já disse, investiu em 2019 3,09% do PIB. Os Estados Unidos 2,84%. O Japão 3,26%. A Coreia do Sul 4,74%. Israel 4,95% do produto interno bruto. A China também investiu um absurdo. Eu vi ali
284 bilhões de dólares. Isso equivale a quase a arrecadação do país, a arrecadação de impostos federais do Brasil em um ano. 284 bilhões de dólares a China investiu em 2019, se não me falha a memória. A média mundial, como eu já disse, é 1,79. E o Brasil, que estava lá em 0,6%, 0,7%, agora praticamente zerou o investimento em ciência e tecnologia. Só que, como eu já disse em outros vídeos, a ciência e tecnologia é fundamental para o desenvolvimento da indústria nacional, do comércio, da prestação de serviços e, por consequência natural e óbvia, é fundamental para a criação de empregos, para o aumento da renda, para o enriquecimento do país, para o aumento da arrecadação do próprio governo e para a melhoria da qualidade do serviço público, quer seja a segurança, a educação, a saúde e a infraestrutura básica do país. Aí eu pergunto, desculpe, pode parecer pretensioso e desumano da minha parte, mas eu não me aguento, eu vou ter que falar. Como é que se mede a inteligência de governantes e de legisladores que praticamente zeram o investimento de um país que arrecada por ano nada menos que 1 trilhão e 500 bilhões de reais, reduz a 57 milhões de reais apenas o investimento de um ano inteiro em ciência e tecnologia. Como é que se mede o QI, o quociente intelectual dessas pessoas? Se mede por metro, por quilo, por litro, por libra ou por quantidade de neurônios. Cada pessoa, cada ser humano tem alguma coisa em torno de bilhões e bilhões de neurônios. Esses caras devem ter uns 3 ou 4 só, porque não é possível um legislador, um governante de um país que já foi a 7ª economia do mundo, caiu para a 13ª neste governinho que aí está e continua caindo, reduzir a única arma, no bom sentido, a única ferramenta que nós temos para alavancar o crescimento do país, reconquistar o respeito internacional, que é o investimento em ciência e tecnologia, o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Os caras reduzem a pó, a nitrato de pó. Como é que essas pessoas se sentem qualificadas para governar o país, para legislar em benefício do interesse público do país? Eles não têm a menor capacidade para isso, nenhum deles. Eu já disse isso exaustivas vezes aqui. Esse tipo de gente não tem a menor capacidade para administrar e nem legislar em favor de um país como o Brasil. Eles não têm respeito, nem respeito próprio, quanto mais pelos próprios descendentes, os filhos, os netos, as próximas gerações, nem deles próprios, quanto mais da gente. Eles não têm respeito por nada que preste neste mundo. São pessoas totalmente inconsequentes, desqualificadas. Só a título de comparativo, vejam bem, a previsão orçamentária, que já era ridícula, era de 657 milhões em pesquisa e desenvolvimento para esse ano, ou para o ano que vem, tanto faz. Eles cortaram 600 milhões, reduziram para 57 milhões, com aval do Congresso, como eu já disse. Só que o Brasil gastou em 2019, sabe quanto? Mais de 33 bilhões, com B de bola, só com o Bolsa Família. Isso dá uma média
de quase 3 bilhões por ano, por mês, aliás, de gasto. Aí um país que gasta com Bolsa Família, com um só tipo de benefício social, 2,7 bilhões por mês, 33 bilhões por ano, vai investir só 57 milhões, 0,0001% do PIB, do Produto Interno Bruto, que é a soma dos valores de todos os bens e serviços arrecadados e produzidos no país durante um ano. É ridículo, é catastrófico. O que esses caras pretendem? Transformar o Brasil numa Venezuela, numa Cuba, ou num país ainda com menos condições de vida e sobrevivência? Eles querem nos remeter à idade da pedra? Qual que é a deles? Eu não entendo, sinceramente, qual que é desse povo. O que eles têm na cabeça? Eles querem armar a população, alguns deles, o próprio Bolsonaro, o próprio presidente, quer armar a população, aí quer que cada um se defenda, quer dizer, as polícias, a partir do momento que ele armar a população, as polícias não vão precisar mais fazer o trabalho delas, porque cada um se defende, na rua, na casa, no trânsito, puxa a arma e atira. Século XIX. Assista um filme de Bang Bang ali no Google, na internet, você vai achar centenas de filmes de Bang Bang. Por qualquer besteira, os caras estão se matando. E querem voltar à idade da pedra, sei lá o que eles querem, voltar ao século XIX, acabando com o investimento em ciência e tecnologia. É muito triste isso, é muito deplorável, isso é criminoso, esse tipo de atitude de todos e cada um que apoiaram e aprovam esse tipo de absurdo. Eu não tenho mais palavras para qualificar esse tipo de comportamento, que é ridículo, tá bom? Um abraço a todos.